Primeiro Plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho. Voltamos para mais um programa Primeiro Plano da Rádio Antena Minho, Jornal Correio do Minho, uma entrevista às sextas-feiras com repetição ao sábado entre as 9 e as 10 da manhã, uma entrevista que fica também disponível em podcast na página da Rádio Antena Minho, também no canal YouTube, e é publicada na edição de sábado do Jornal Correio do Minho. O nosso convidado de hoje é o professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, o engenheiro Paulo Lourenço, a quem agradecemos desde já a disponibilidade para estar na Rádio Antena Minho e também no Jornal Correio do Minho. É co-diretor do Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas, co-diretor do Instituto para a Biosustentabilidade e foi recentemente distinguido com uma bolsa de 3 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação. O nosso convidado, o investigador Paulo Lourenço, também vai pretender desenvolver nos próximos anos uma abordagem diferente para a avaliação da segurança do património construído, o património com valor cultural. É portuense, tem trabalhado em vários cantos, mais variados países, desde o Reino Unido, Itália, Brasil, tem estado em locais do Património Mundial da Unesco. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela disponibilidade para estar uma vez mais no primeiro plano. O que é que faz ter este, se calhar, ponto de partida, este interesse pelos locais de cultura, por este património mundial construído? Pois, eu acho que a engenharia às vezes é acusada de algum excesso de pragmatismo, mas de facto a cultura é algo identitário, portanto é algo que nos marca, que nos define como bracarenses, ou como nortenhos, ou como portugueses, e é algo sem o qual a civilização não existe. E eu costumo dizer até que nós somos também aquilo que construímos, e de facto, se não tivermos memória, não temos nação. Adicionalmente, o património construído com valor cultural, nomeadamente a parte monumental, representa cerca de 10% da riqueza da Europa, portanto a nossa riqueza depende 10% do turismo. É um valor muito elevado e, portanto, é um valor, para além desta componente identitária, que nós somos obrigados a preservar e que faz parte da nossa missão, digamos, transformar, mantê-lo e entregá-lo às novas gerações em boas condições. E, portanto, eu acho que isto é uma missão societal, de alguma forma. Digamos que um bom desempenho de um engenheiro, neste caso, um engenheiro civil e que trabalha nesta área monumental, é realmente também uma ligação pessoal, íntima com a cultura. Sim, eu acho muito importante que, digamos, que a engenharia tem estes aspectos complementares e, portanto, hoje em dia fala-se muito, efetivamente, nas competências emocionais e na capacidade de resolver problemas complexos, de alguma forma conseguir liderar grupos, e tudo isto são aspectos muito importantes, e a engenharia, muitas vezes associados ao pragmatismo dos números, ganha imenso quando associa a outras áreas do conhecimento. Portanto, neste caso a história, a biologia, a ciência dos materiais, a arquitetura, são tudo aspectos importantíssimos na compreensão do património construído com valor cultural. Mas o seu percurso pessoal e, digamos, académico, profissional, de alguma forma conduziu a esta especialização, digamos assim, na parcialmente, do património, digamos, eu desde muito jovem que fazia turismo e turismo cultural com a família, portanto é algo que nós corremos a Europa toda em caravana, em parques de campismo, e eu acho que isso de alguma forma poderá ter formatado. Portanto, hoje em dia vou regularmente a museus, vou regularmente ao teatro, e portanto acho que isso é um aspecto importante, efetivamente, na compreensão do mundo que nos rodeia. E a minha tese de doutoramento corresponde a uma especialização, efetivamente, quando desenvolvemos um trabalho científico. É uma tese muito fundamental. Isto é uma tese muito no domínio da matemática, da física, da simulação computacional avançada, portanto, esta tentativa que fazemos de replicar o mundo que nos rodeia numa caixa de computação em zeros e uns. E depois, eu a seguir ao doutoramento, de imediato, até numa ligação bastante forte aqui com a Direção Regional de Cultura do Norte, originalmente o IPAR, depois o GESPAR, comecei-me a dedicar bastante ao património. E esta combinação, de alguma forma, da engenharia, portanto, eu, apesar de ser um docente universitário e a maior parte do tempo dedicar-me à investigação, portanto, de alguma forma, ao avanço do conhecimento e depois à transformação do conhecimento em riqueza, portanto, na inovação, sempre tive esta ligação muito forte à componente prática da engenharia, e isto é algo que mantemos. Nós trabalhamos muito com as empresas no desenvolvimento de novos produtos, trabalhamos muito com as entidades públicas e com as entidades privadas na área dos problemas hipercomplexos, eu diria assim, do património cultural com valor construído, essencialmente monumental,
quando o problema é de facto muito difícil de selecionar, nós temos tido a capacidade de ajudar e, portanto, temos feito isso, como foi referido, em todo o mundo. Por exemplo, a Catedral de Ica no Peru, que foi bastante afetada pelo último sismo, nós estamos a trabalhar lá com a Fundação Getty dos Estados Unidos, é a maior fundação do mundo no domínio das artes visuais. Por exemplo, houve um sismo forte na Nova Zelândia, nós trabalhamos na Basílica, na Catedral de Christchurch e na Câmara Municipal. Temos trabalhado também, por exemplo, em Mianmar, agora nos templos que foram afetados pelo último sismo. Temos tido a sorte, de alguma forma, eu também diria também a competência, para transformar a ciência numa aplicação. E, de facto, ao nível da ciência, eu diria que o Grupo Coordeno, sem qualquer dúvida, é o maior do mundo, mas é um grupo que tem avançado no conhecimento. Portanto, esta bolsa, na realidade, as bolsas do European Research Council avaliam duas coisas. Uma, a competência, são bolsas individuais, portanto, a competência do investigador principal, e se o investigador principal nos últimos 10 anos não for um líder científico europeu, ele não tem hipóteses nenhumas de conseguir a bolsa. Isso quer dizer que nos últimos 10 anos, o grupo que eu coordeno foi capaz de fazer investigação disruptiva, a investigação que vai além do conhecimento atual. É um grupo nacional ou tem parcerias internacionais? Como é que... O grupo é muito internacional, portanto, metade dos nossos colaboradores são estrangeiros. Nós coordenamos um mestrado europeu nesta área do património que recebeu o Prémio Europa Norte em 2017 e, portanto, é também altamente distintivo. Neste mestrado europeu, 95% dos alunos são internacionais e, portanto, o grupo é fortemente internacional, a língua de trabalho corrente é o inglês. E eu acho que isso também é importante, portanto, é uma nova forma de criar riqueza. A capacidade que nós temos de atrair alunos estrangeiros é uma grande fonte de economia, portanto, isso nota-se no consumo, nota-se também na atividade cultural, nota-se no aluguer, e nós temos tido a capacidade, que eu acho que eu diria que é quase único no país, não, talvez exagerando um pouco, mas de atrair aqui, por exemplo, alunos das melhores universidades dos Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos são o grande atrator, juntamente com o Reino Unido, de alunos internacionais. E nós temos aqui alunos de Princeton, da Colômbia, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e, portanto, eu acho impressionante trazer esses alunos para, de facto, um cantinho do mundo, porque é isso que nós falamos, não é? Portugal são 10 milhões, eu tenho trabalhado em muitas cidades que são mais do que 10 milhões, e, portanto, este reconhecimento que nós temos, eu acho que é extraordinário. E resulta um pouco desta adição, que é conhecimento científico de altíssimo nível, aplicação, e, portanto, engenharia e interligação com a sociedade. O professor Paulo Lourenço estava a falar, enfim, dos contornos desta distinção, desta bolsa de 3 milhões de euros, que obriga realmente a um conjunto de situações que levam a poder ser um dos candidatos a receber, como foi, e a vencer. Portanto, o facto de estar a liderar um grupo, de estar no ativo, digamos, em termos de investigação, é um fator determinante, e também o trabalho que tem para trás, não é? O trabalho de publicações, um reconhecimento mundial. Este estudo, esta bolsa, concretamente vai permitir, para quem nos está a ouvir, vai permitir que se desenvolva que tipo de projeto? Ok. Portanto, isto de facto, um aspecto que eu disse há pouco é a qualidade do investigador. E isso, a qualidade não resulta só de mim, resulta de um grupo de grande dimensão e, portanto, eu sem o grupo, efetivamente, não funcionaria. E, portanto, o prémio ou o reconhecimento é para todos. O segundo aspecto é uma ideia diferente. É uma ideia que vamos fazer algo que não é, nós dizemos, muito incremental. Ou seja, pretende-se aqui uma investigação de muito alto ganho e de muito alto risco. Porque fora isso não vai ser financiada. Portanto, a ideia tem tanto valor como o passado. Não podemos ter aqui o melhor cientista do mundo na Universidade do Minho, se a ideia que submeteu não é relevante, o projeto não vai ser atribuído. Portanto, eu tenho sido avaliador do Conselho Europeu de Investigação e há cientistas brilhantes que não têm tido projetos. Okay? Mas a ideia que nós pretendemos fazer é, de facto, algo que foi muito bem avaliado. Portanto, por isso foi o projeto financiado. E eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. 250 milhões de pessoas estão afetadas todos os anos pelos desastres naturais. Sismos, inundações, incêndios, tufões, etc. Cerca de 40% das mortes anuais
são devidas a sismos. E, portanto, os sismos são, de facto, é o desastre que mais mortes provoca no mundo. O património cultural foi construído, na sua maior parte, há muito tempo e, portanto, tem vulnerabilidades ou fragilidades grandes. E muitas vezes há algum prurido em mexer nesse património. Isso também pode complicar as condições de segurança. Não é apenas um prurido, é também dificuldades efetivamente técnicas e científicas, que é, eu quando atuo no património edificado, se ele tem valor cultural, a minha atuação muitas vezes retira-lhe valor, retira-lhe significado, e portanto a atuação é muito mais cuidadosa que numa construção corrente em que esse valor cultural não existe, e portanto as dificuldades são maiores. Mas de facto, como este património não foi pensado para uma ação extrema, e uma ação que é dinâmica, é uma ação muito complicada, nós temos dificuldades científicas. E as dificuldades são, fala-se muito no efeito borboleta, que julgo que todos conhecemos, não é? O bater das asas que pode conduzir a um tufão, e portanto isto quer dizer o quê? Temos um problema que nós dizemos é mal condicionado, ou seja, uma pequena alteração do problema pode conduzir a resultados muito diferentes. E o que nós temos efetivamente no caso do sismo, quando associado a património classificado, edificado, é isso. No património corrente, os edifícios estão aqui à nossa volta, isso não acontece, mas no património antigo, como eles não foram projetados e pensados, têm rupturas catastróficas, muito rápidas, e que podemos dizer que estamos no domínio do quase caos. Então, o que é que nós queremos fazer? Desenvolver uma infraestrutura instrumental nova, que vai ser instalada em Guimarães. Essa infraestrutura instrumental nova vai ficar a funcionar cerca de 4 anos, praticamente em contínuo, a reproduzir sismos, aquilo que vai acontecer no futuro e já aconteceu no passado. E a partir desta observação instrumental, portanto, vamos criar uma manancial de informação instrumental que conseguimos tratá-la do ponto de vista matemático no domínio do caos, portanto, com métodos relativamente sofisticados. Depois disso, vamos juntar os nossos modelos de simulação computacional, portanto, vamos desenvolver modelos de computador que me representam aqueles resultados mentais complexos. Vamos associar isto a modelos analíticos simples e vamos transformar isto em ferramentas que queremos, que gostaríamos, esperamos, esse é o objetivo do projeto, que a engenharia comum possa utilizar. Ou seja, utilizamos o melhor conhecimento científico, experimental e numérico, ou de simulação, expressão prática, digamos assim, que no fim permita mudar a regulamentação e permita fazer melhor a engenharia, vamos dizer assim. Mas no final deste processo, digamos, podemos antever, digamos, novas soluções de engenharia que permitam, digamos, preparar, digamos, este património construído, como disse que foi construído há séculos, sem preocupações de sobrevivência a estas catástrofes naturais, como são os sismos, compreender depois chegar a soluções técnicas que, digamos, que deem maior garantia de segurança desses imóveis. Este projeto não tenta desenvolver grandes soluções técnicas novas. Este projeto tenta permitir que seja possível fazer uma estimativa precisa da segurança, uma avaliação precisa. Ou seja, se eu fizer uma avaliação, vamos dizer, muito conservadora, se o edifício, ou digamos, se o edifício é uma capacidade de 2 e eu disser que ele tem 1, eu vou ter de fazer intervenções muito violentas de um ponto de vista económico e muito violentas de um ponto de vista de perda de valor cultural. Se eu disser pelo contrário, que o edifício resiste 2 e ele só resiste 1, eu estou a colocar as pessoas em risco e o interior em risco, e muitas vezes o conteúdo do património classificado tem património imóvel de grande valor. E, portanto, o que nós queremos, de facto, é ter a melhor intervenção possível. Não é? E a melhor intervenção possível passa por uma avaliação cuidada de segurança. A partir desse momento, faz-se aquilo que é estritamente necessário. Então, exemplificando, se calhar, de uma forma mais visual para quem nos está a ouvir, até uma vez que começa essa infraestrutura que falou, vai estar em Guimarães, podemos daqui a algum tempo, a sua equipa pode avaliar, por exemplo, se o Castelo de Guimarães estará em que nível de segurança perante um sismo de grande magnitude ou de média magnitude. É isso que vai acontecer. Esse é o objetivo. O objetivo é permitir-nos que qualquer monumento, e Portugal, nós temos tido um historial de sismos
que relembramos recentemente o sismo de 69, o sismo de 1755, que afetou Lisboa e o Sul, terá sido um dos maiores na história que a gente conhece da humanidade. E de momento vamos tendo notícias de sismos com pouca intensidade, claro, é verdade, mas que cada vez acabam por, pelo menos são mais noticiados, não é? Sim, sim. Mas, digamos, há países, nós temos a nossa perigosidade de sismo, ou seja, a possibilidade dos sismos serem maiores aumenta quando vamos para o sul do país, e portanto a zona de Lisboa é uma zona mais perigosa que a zona do Porto ou de Guimarães, e que a zona do Algarve ainda é mais perigosa, e portanto houve danos muito grandes, quer em Lisboa, quer no Algarve. O que nós queremos fazer é isso, saber qual é a capacidade do Castelo de Guimarães, e se não for suficiente, porque nós temos de tomar essa decisão em engenharia, que é o risco é elevado ou é baixo, e a partir daí vamos ter de tomar uma decisão, que é ou intervimos ou não intervimos, e essa decisão tem implicações. Afeta a utilização. Se pensarmos, por exemplo, a sede de Braga, se a gente decide intervir, vamos ter de a fechar, provavelmente, e vamos ter de limitar o acesso, limitar o uso para culto, etc. Quando decidimos intervir, tem custos que podem ser muito altos ou muito baixos, não é? Portanto, o que nós queremos fazer é isso. Este é um projeto, entendido há pouco das palavras do engenheiro Paulo Lourenço, é um projeto a nível global, a nível mundial, de avaliação em diversos pontos do globo. Sim. Este projeto não é focado em Portugal. Este projeto, como a maior parte dos projetos do Conselho Europeu de Investigação, pretende dar resposta a um problema. E o problema que nós queremos é definir uma metodologia que, digamos, de alguma forma é integrada e é inovadora para a avaliação de segurança. Isto é aplicável em todo o mundo. E o ideal seria que os regulamentos internacionais são diferentes. Portanto, existem regulamentos europeus que são consensualizados, mas o regulamento norte-americano é diferente e o regulamento indiano é diferente. E, portanto, a ideia seria que este projeto tenha implicações para o mundo inteiro. É isso que nós pretendemos fazer, e eu acho que estamos em excelente posição para o fazer devido à internacionalização que já temos no grupo. Portanto, é um sistema, digamos, de avaliação de risco, pode ser aplicado quer no Castelo de Guimarães ou nas Torres do Egito ou outro sítio qualquer. Portanto, pode ser aplicado em qualquer local. Estamos a partir do zero nessa avaliação? Não, digamos, isso a partir do zero seria, digamos, um excesso absoluto. Nós neste momento temos ferramentas, eu diria, ferramentas em que já muita gente trabalhou, ferramentas muito valiosas. O nosso grupo trabalha nesta área há muito tempo e, portanto, acho que tem as competências para realizar este projeto, mas a perspectiva é esta visão integradora que nós temos, que, digamos, junta um conjunto enorme de dados experimentais com ferramentas matemáticas extremamente avançadas, com simulação em computador avançadas e com a transferência, o conhecimento depois para a comunidade técnica, é totalmente inovadora. Fora isso, não teria sido financiado. Tipo e mesmo para nós, eu acho que é um luxo, porque nós temos trabalhado, efetivamente, em diversos países, como dizia há pouco, nas Filipinas, no Brasil, nos Estados Unidos, quer dizer, acabamos, por exemplo, de fazer uma avaliação numa igreja em San Diego, no sul dos Estados Unidos, e eu acho que é incrível como é que de facto somos selecionados para fazer esse trabalho, e agora o que vamos fazer é fazê-lo melhor. A gente fazia o melhor que sabia, com as ferramentas que estão disponíveis, que de alguma forma entendemos que o que fazemos está ao nível do melhor conhecimento que existe neste momento, mas o que nós queremos fazer é empurrar a fronteira de conhecimento. Estes projetos vão criar um novo conhecimento, e quer dizer que daqui a 5 anos esperamos que a fronteira de conhecimento atual se tenha movido para a frente e permita fazer melhor. Isso quer dizer que neste momento, quando a sua equipa faz essa avaliação do estado desses monumentos por todo o mundo, faz de uma forma, digamos, neste momento mais empírica, e o que pretendem fazer é ter uma ferramenta, digamos, que dê maior certeza nessa mesma avaliação. Digamos, eu tenho trabalhado bastante com o ICOMOS, que é o organismo internacional que existe também em Portugal, mas que de alguma forma dá o suporte científico à Unesco, por exemplo, para a classificação do património mundial. E estive envolvido já em 2 projetos do ICOMOS, que depois de alguma forma servem para o mundo todo, mas nós temos uma comissão científica que se dedica às estruturas. Portanto, há a parte de estabilidade que mantém os edifícios, os monumentos de pé. E o que nós dizemos, há 2 aspectos muito importantes que têm a ver com a sua pergunta. Uma, que é a incerteza.
E, portanto, a incerteza está sempre presente. Porque há muitas coisas que nós não conhecemos. Se eu fizer um edifício novo, eu consigo definir, parametrizar tudo aquilo que quero ter no edifício. Eu tenho um edifício existente que foi feito ao longo de centenas de anos. Não os materiais... de especialidade. Não existem projetos, os materiais são naturais. O dano é pouco conhecido, porque a gente tem ferramentas. Eu digo que nós somos um médico dos monumentos. Porque a metodologia que eu utilizo é a mesma da medicina. Eu vou avaliar a história do paciente. O paciente é o edifício. Utilizo ferramentas fantásticas. Eu consigo fazer tomografia no edifício. Eu vejo aquilo que os nossos olhos não veem. Eu consigo sentir aquilo que os nossos mãos não sentem, não é? Portanto, nós temos ferramentas avançadíssimas. Depois vamos para um diagnóstico. E depois definimos, digamos, mecanismos como médico, não é? E nós dizemos sempre... Nesta comparação com a medicina, que eu acho que é claríssimo o trabalho que nós fazemos, eu digo sempre isto aos meus estudantes e inclusivamente profissionalmente, que é, se nós dissermos a alguém, olha, vou-te fazer esta operação muito delicada, até pode morrer, talvez não seria bom dizer a sua probabilidade de morte é 90% ou é 50%, mas ela existe, portanto, e os médicos sabem, não é? Se calhar dissermos a alguém, vou fazer esta operação, o risco é muito alto, vamos esperar que corra bem. Eu acho que qualquer uma dessas pessoas pede uma segunda opinião. E, portanto, eu digo sempre isso, quer dizer, às autoridades, aos clientes, aos meus alunos, que é, se a intervenção tem um risco elevado e pode danificar o paciente, neste caso o monumento, temos de pedir uma segunda opinião. Portanto, nós falamos sempre em duas coisas. Uma, incerteza. A incerteza está presente. Duas, a importância do julgamento pessoal, ou seja, a importância que o técnico, os técnicos envolvidos têm devido à sua experiência. E, portanto, nós estamos muito próximos da medicina. Se me dizem, a medicina é exata, não é exata. A engenharia das construções existentes e dos monumentos é exata, não é exata. Há também alguma o que nós queremos fazer quem... é fazer melhor, não é? E, portanto, eu diria, o investimento da medicina é fortíssimo, estamos sempre a ter novos medicamentos, novas ferramentas de diagnóstico. O que nós queremos fazer é exatamente o mesmo para os monumentos. Estes 3 milhões de euros que a sua equipa vai receber nos próximos 5 anos, portanto, dão garantia, digamos, da realização boa desse trabalho que vão realizar, ou precisarão eventualmente de outro tipo de financiamento, ou será suficiente? Digamos, o dinheiro que a gente tem é exatamente aquele que pediu e, portanto, quanto a isso, nós pedimos um financiamento para executar um projeto e eu acho que é suficiente. O que é que nós vamos fazer? Vamos gastar €500 mil numa infraestrutura experimental. O tal simulador de sismos que não é de grande dimensão, tem alguma dimensão e é suficiente para aquilo que queremos fazer, mas tem equipamento de monitorização da observação que é único no mundo. Então, eu acabei de ter uma reunião hoje com uma equipa, com uma empresa, para ver se nos consegue fornecer o equipamento, e isto mesmo para as empresas não vai ser fácil obter aquilo que a gente quer. Mas eu estou convencido que no próximo ano, portanto no início de 2020, que teremos o equipamento a funcionar. Vamos ver. No Polo de Azurém? Será no Polo de Azurém. E depois vamos ter 8 pessoas exclusivamente dedicadas a isto. Portanto, eu estarei a tempo parcial, o meu comprometimento com o projeto é 1/3. Tenho tido bastantes outras, digamos, atribuições de tarefas no Estado a mim e vou manter num conjunto de grandes projetos, mas 35% do meu tempo será dedicado a isto e haverá 8 pessoas em full time. E, portanto, eu estou convencido que haverá contributos muito efetivos e estas pessoas são todas pessoas altamente qualificadas. Portanto, estamos a falar, vamos contratar 4 pessoas com doutoramento e 4 pessoas que vão fazer o doutoramento. Voltando um bocadinho atrás, Sr. Professor, eu há pouco perguntei se era a partir do zero, diz-me que há já trabalho feito, há já um conhecimento, aliás, tem estado em diversos pontos do globo, como já aqui foi dito, e também tem acompanhado um conjunto de intervenções em diversos monumentos. É possível fazer uma avaliação daquilo que são o risco, digamos, de sísmico, se quisermos assim, em Portugal e no resto do mundo? Como é que estão os nossos monumentos em termos de capacidade de resistência? É possível de haver, como ponto de partida, já uma ideia? Não, esses estudos efetuam-se, digamos, existe nacionalmente aquilo que dizemos um simulador sísmico. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil tem trabalhado muito no simulador, digamos, a Proteção Civil também, e, portanto, nós somos capazes de prever, inclusivamente a nível mundial, quando existe
um sismo com determinada magnitude, portanto, digamos, nós falamos em magnitude como sendo aquilo que define de alguma forma a energia do sismo, é possível de imediato estimar qual é o valor económico, quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas vão ficar feridas. É possível estimar, por exemplo, num centro histórico, que ruas vão ter acesso, que ruas não vão ter acesso. E tudo isto é essencial para a resposta. Porque se tenho de responder, eu tenho de saber com que meios é que lá vou, como é que eu vou chegar ao edificado, não é? Tenho de ter vias de acesso, tenho de saber quantas tendas ou quantas pessoas tenho de deslocar para os hospitais, etc. Isso existe. No caso do património monumental, as coisas são muito complicadas. Porque nós temos o património monumental, que nós dizemos que normalmente tem valor único, que ninguém mais faz mais nenhuma Sé de Braga, só uma. Ok? Mas muita gente faz edifícios de centro histórico, e aí são muitos. E, portanto, os modelos que nós temos reproduzem, eu diria, já com alguma razoabilidade, os danos ao nível do património corrente. Agora, ao nível do património monumental, daquilo que é absolutamente único, os modelos não funcionam. E, portanto, nós precisamos de modelos, de estudar com muito mais detalhe cada um deles. Mas isso tem a ver também com as próprias características dos edifícios, ou tem também a ver com o facto, por exemplo, como está a falar em património que está portanto, nos centros históricos, mas património privado, habitações, outro tipo de tem a ver com as características, isto é. Mas esses edifícios privados, digamos assim, já, quando são reconstruídos, podem já depois ser melhorados com outras condições de resistência aos sismos. Correto, mas nos monumentos já será mais complicado. É relativamente difícil definir tipologias, é relativamente fácil definir tipologias para o centro histórico, edifícios com determinados 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, determinadas áreas, determinadas sércias ou alturas. Isso é relativamente simples. No caso do património, digamos, monumental do único, não há nenhum edifícios parecidos, eles são todos muito diferentes. E depois são em épocas diferentes também, o caso, por exemplo, exatamente, Braga, materiais diferentes, e depois são mais vulneráveis, porque normalmente, por exemplo, uma igreja, um palácio, tem afastamentos muito maiores entre paredes, ou tem, se quisermos, volumes muito maiores, o que no caso dos sismos tornam mais difíceis, e portanto as ferramentas que existem, digamos, de alguma forma de avaliação rápida, no caso do património monumental único, não são aplicáveis de maneira nenhuma. Mas, discussão, insistindo nesta questão, mas neste momento, perante um monumento que esteja, digamos, numa situação mais delicada em termos de segurança, é possível, há soluções que permitam reforçar a sua resistência sem retirar características e a sua originalidade e autenticidade? Portanto, já... Certamente. Isso, eu diria que a formação na engenharia, na arquitetura, nas outras áreas, na área do património monumental, tem sido cada vez melhor. Portanto, nós temos excelentes técnicos, temos excelentes empresas. Eu, por exemplo, a obra onde eu trabalho há mais tempo é a Sé do Porto. Efetivamente, é a cidade onde eu nasci, tive a sorte de começar a trabalhar na Sé do Porto, julgo ainda no milénio passado, mas já no próximo deste. E agora estamos lá a trabalhar e, portanto, acabamos de fazer uma intervenção na escadaria na zona e vamos começar uma intervenção na cabeceira. E eu acho que talvez uma das coisas mais emblemáticas que fizemos, ou eu diria, do nosso ponto de vista como profissionais, que nos deu imenso gosto, que foi a intervenção nas torres. A intervenção das torres, que demorou 3 anos ou algo assim, teve os andaimes montados muito tempo e, portanto, as pessoas não podiam sequer ver as torres, estavam escondidas, efetivamente há ali uma perda para a cidade, para os turistas. E nós tiramos os andaimes e mais ou menos o que se ouvia dizer é: caramba, tiveram aqui tanto tempo e não fizeram nada. E, portanto, o não fizeram nada foi reparar problemas quase de 1000 anos de problemas. Portanto, a gente reparou muita coisa. Mas, de facto, o que se vê de fora é praticamente nada, porque são umas cruzes novas, mas há intervenções que no caso das torres até foram relativamente, digamos, profundas. Por exemplo, há um anel de cintagem pelo seu interior, porque as torres estavam-se a separar completamente. E as torres neste momento estão cintadas, não se vê nada por fora. Há uns tirantes, por exemplo, são umas barras metálicas que foram colocadas de um lado ao outro das torres, são 11 metros de furo. É um furo, 11 metros são muito furo. E, portanto, mas de facto o que se vê são umas cruzes que estão bastante integradas em aço inoxidável. Portanto, para terem uma ideia,
nós usamos, nas coisas que temos feito, o aço inoxidável, que na classificação americana é o ISO 316, é o mais caro de todos. Portanto, é o que se utiliza nas próteses, que colocamos nas pessoas. A gente utiliza quantidades pequenas e a gente gostava que esse aço durasse para sempre. E o para sempre, o melhor que temos neste momento é aquela classe. E, portanto, eu acho que é possível fazer boa engenharia e é possível fazer boas intervenções. Nós gostaríamos, como eu disse há pouco, de reduzir o nível de incerteza e melhorar a precisão daquilo que temos feito. Neste momento fazemos o melhor possível, agora queremos fazer ainda melhor. O outro aspecto, agora saltando só um bocadinho da construção monumental, que digamos deixa um bocadinho, de alguma forma, menos confortável como técnico de engenharia, como, eu diria, membro da sociedade, aí já vejo no património não monumental, mas no património corrente antigo, que de facto o investimento neste momento enorme, com preços de venda violentíssimos, não é? Em que o valor da construção, eu diria que começa a ser quase residual, porque se o valor da construção são 15%, 20%, 25% do preço de venda, é um valor baixo. Portanto, que neste momento haja uma preocupação enorme com aspectos que são muito relevantes, entre a estética ou o consumo energético ou a acústica, e que não haja preocupação nenhuma com o componente estrutural, ou seja, com a segurança das pessoas, quando de facto a maior posse de nós todos é a nossa casa, ou de quase todos. E, portanto, em zonas, nomeadamente, que a perigosidade é mais alta, e começamos a falar do meio do país para baixo, é incrível como muitas destas intervenções estão a ser feitas com muita ligeireza. Isso, eu diria que é difícil entender, porque isto é pelo menos para 2 gerações, acho eu. Uma geração são 25 anos, mais ou menos. E, portanto, nós estamos a falar que as intervenções que são feitas hoje, a correr bem, daqui a 50 anos são refeitas. Essa e é incompreensível. Preocupação de segurança que na construção, no tipo de construção dos materiais também está, por questões que se calhar económicas, não pode ser económicas, é que não pode ser económicas. Quando o valor entre a construção e a venda é tão distinto, aí já não pode ser económicas, porque se calhar o promotor ganha mais do que a pequena intervenção que se ia fazer para assegurar um comportamento estrutural melhor no caso de um evento extremo. E no caso dessas construções, digamos, eu admito que seja parcialmente desconhecimento, parcialmente desinteresse pelo valor da venda e do comprador e decididamente um problema político aí. Portanto, aí teria que haver também uma intervenção, digamos, regulatória da parte do governo ou das autarquias. Para mim é a alteração legislativa, claramente. Portanto, o que está a dizer é uma questão importante, porque estamos a assistir um pouco de norte a sul do país, nomeadamente nos centros históricos das nossas cidades e vilas, a um grande volume de recuperação de edificado privado. Portanto, na sua opinião, essas questões de salvaguarda não estão a ser na minha opinião, é parcialmente uma oportunidade perdida. Não será tudo, e certamente que se fazem excelentes trabalhos, mas acho que tem dado pouca atenção à necessidade de assegurar uma segurança sísmica adequada. E no edificado privado, digamos, será mais fácil até intervir a esse nível do que no monumento, porque... Mas eu tive, por exemplo, uma das igrejas que nós acabamos de reforçar no Peru, a inauguração, julgo que será no próximo mês, foi de facto extraordinária, porque nós tivemos a igreja que trabalhamos, que é uma igreja que eles diziam andina, portanto eles têm várias igrejas, são igrejas de terra. Para ser uma notícia, por exemplo, no New York Times, de página inteira, em que a Universidade de Minho é referida, e o nosso trabalho, que eu acho que é também uma honra, certamente distintiva. Mas houve outra igreja que foi feita há 2 anos, em que as pessoas utilizaram o melhor conhecimento que tinham acesso, e portanto foi efetuada efetivamente pelo Ministério da Cultura peruano. E na semana anterior à inauguração veio um sismo local de magnitude até baixa. O dano foi moderado e a igreja ficou impossível de abrir e com danos enormes, muito significativos, com fendas relevantes, com separação dos novos elementos construídos. E quer dizer, como é que isto é possível? Nós acabamos de fazer esta intervenção no Peru, onde de facto fizemos muito diferente do que eles tinham feito, utilizando, neste caso, métodos, digamos, materiais pouco avançados, portanto ajustamos a engenharia à capacidade técnica de execução da obra
E esperamos que a resposta seja boa, saberemos isso quando ocorrer o próximo sismo naquela localidade, e fizemos uma coisa que eu acho que é incrível, digamos que é efetivamente importante, e a Fundação Getty nesse aspecto, nós já formamos pelo menos 150 profissionais, portanto, entre mestres de obras, entre engenheiros, arquitetos e responsáveis pelo património cultural, tivemos vários cursos onde explicamos o que fazemos, por que fazemos e como se deve fazer. Essa preocupação da formação torna-se essencial para, digamos, haver uma manutenção e um trabalho depois consequente àquilo que é feito pela Universidade do Minho, neste caso. Sim. Digamos, a formação é essencial a todos os níveis. A formação é essencial ao nível da engenharia, da arquitetura, de todas as áreas onde trabalham, mas dos próprios operários, porque no final alguém tem de fazer a obra, não é? Claro. Estamos a falar da formação, referiu há pouco o mestrado na Universidade do Minho, criei há alguns anos atrás nesta área da reabilitação do património. Percebi que são sobretudo alunos estrangeiros, ou a maioria são estrangeiros que estão a frequentar esse mestrado. Onde é que eles estão? Este mestrado já teve 400 alunos, portanto vai no seu 12º ano, de 70 países. Os países onde temos atraído mais gente varia muito de ano para ano. Em cada ano nós temos cerca de 20 países ou algo assim. Mas, portanto, a Itália está no topo, como a Grécia, na Europa, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá também, e esses alunos estão espalhados por todo o mundo. Portanto, nós neste momento temos uma rede de antigos alunos, que algumas das coisas que já fazemos já resulta dessa rede, mas que de facto queremos uma rede universal, que nesta área do conhecimento eu acho que tem capacidades fantásticas e, portanto, estão de facto com o conhecimento mais atual e permitem disseminar esta mensagem por todos os países. Há pouco o Rui Sequeira já lhe fez essa pergunta, mas insistia nela, e pegando essa analogia que apontou há pouco entre esta reabilitação do património e também a medicina, que diagnóstico é que faria ao estado geral do nosso património histórico construído em Portugal? Há situações muito diversas, certamente, mas em termos médios estamos numa boa situação para... A resposta é difícil, não é? E, portanto, se não houver um sismo quase 1700 e qualquer coisa, estaremos bem, mas perante uma eventualidade dessas... Para um sismo de grande dimensão, o que se observa... Eu gosto dos números, porque os números são claros. A estatística pode ser mal usada, mas nós sabemos que para terem uma ideia, ou digamos também para o público, nós temos cerca, na generalidade dos países, metade, um pouco acima de metade do património construído é o que nós dizemos de alvenaria, portanto é de pedra e tijolo. Ok? O que nós observamos é que quando existe um evento sísmico de grande magnitude, o que nós tivemos em Lisboa não é de grande magnitude, é de extrema magnitude, mas quando temos um evento sísmico de grande magnitude, cerca de metade dos edifícios de alvenaria tradicionais vão cair. E isto é o que nós verificamos. A única forma de resolver isto é ações preventivas e, portanto, é de facto ter um plano de longo prazo, porque isto tem custos. E quando tem custos, a sociedade não pode dar resposta em curto prazo, mas um plano a 20 anos é perfeitamente possível de... E não está feito esse plano a nível nacional, Sr. Professor? O plano, a comunidade técnica onde eu me insiro tem batalhado bastante nessa direção, mas é relativamente difícil forçá-lo politicamente, porque isto tem de ser forçado ou através de regulamentação ou através de uma política de seguros. É muito difícil forçá-lo por vontade própria das pessoas que normalmente desconhecem esse problema. E isso é difícil porque quando falamos num evento que pode ocorrer daqui a um ano, ou a 20, ou a 50, é muito difícil pensarmos em resolvê-lo. Não é? Mas agora das viagens de autocaravana que referiu no início desta entrevista que fez, ou que ainda faz pela Europa, algum tempo de comparação com a situação em que temos o nosso património e o que se registra, por exemplo, nos outros países europeus? Eu acho que o património, nomeadamente monumental, o património não monumental, histórico, teve abandonado muito tempo. Nós tínhamos um centro de cidades, acho que Guimarães, por exemplo, aí foi absolutamente fantástico, porque Guimarães sempre teve o centro histórico em uso, sempre tinha o regulamento há muito tempo, e é um caso de estudo internacional, temos de reconhecer.
exemplo, o Centro Histórico do Porto e de Lisboa tiveram abandonados durante imenso tempo. Não é? Há 20 anos o Centro Histórico do Porto não tinha quase gente. Comprava-se um edifício inteiro por um preço baixíssimo. E isso depende muito de cidade para cidade. Portanto, houve de facto, em muitas cidades, dificuldades com zonas de prostituição, de droga em centros históricos, que as pessoas não queriam lá morar. O turismo revolucionou tudo, e as viagens de baixo custo, e isso é irreversível, estamos a falar, eu acho que vai se manter durante muito tempo. No património monumental, Portugal tem exemplos fantásticos. Havia, como em todo lado, zonas que estavam relativamente mal conservadas, havia mosteiros abandonados, que nos últimos 20, 30 anos foi feito basta ver aqui Tibães, por exemplo. Eu lembro-me de Tibães, o arquiteto João Carlos Santos, trabalhei com ele e é uma pessoa excelente, fez um trabalho fantástico em Tibães e a Direção Regional de Cultura do Norte, mas aquilo estava em ruínas. Eu lembro de ir a Tibães nos encontros de imagem e era uma selva lá dentro. E, portanto, como isso, tínhamos muitas outras coisas. Claro que os mosteiros jerónimos nunca teve assim, mas, portanto, é sempre difícil alocar recursos para algo que existe. Nós vemos isso, quer dizer, a cultura na Europa, muita gente gostaria que tivesse 1% do PIB, este valor mágico continua a estar muito longe, mas é difícil a gente pensar em atividades de manutenção. Não é? Porque um carro, se a gente não o mantiver, ele acaba por parar e as pessoas são obrigadas a fazer alguma coisa e dão valor ao seu carro. Entendemos que os edifícios não precisam de manutenção nenhuma, estão sempre bem. Há uma falta de sensibilização até da administração central em relação a quem tutela os monumentos nacionais e se calhar até as autarquias em relação a um conjunto de edifícios que são património e que acabam realmente por cair muitas vezes nessa situação. Não é fácil gerir os orçamentos quando existem muitos pedidos, não é? Como dizia o nosso antigo ministro, não há dinheiro e, portanto, nunca é muito fácil tomar opções. De qualquer forma, eu não diria que o nosso património monumental está em péssimo estado, longe disso, pelo contrário, eu acho que temos, de facto, feito um investimento muito grande na recuperação do património monumental. A sua conservação preventiva e a sua manutenção são um problema. O Sr. Professor faz parte da Comissão de Candidatura do Mosteiro de São Miguel de Refojos, Património Mundial da Unesco. Qual é, digamos, o ponto da situação? Monumentalmente, o edifício parece estar, pelo menos, ao olhar não é? de quem não entende muito, parece estar realmente um edifício. Sei que ha havido intervenções. Qual é, neste momento, o ponto da situação que é possível fazer, até em termos da própria candidatura, porque estamos a falar da monumentalidade, não é? Pois as candidaturas a património da humanidade precisam de dossiês e precisam de estudos complexos, porque é preciso claramente identificar o que é que distingue, o que é aquilo que permite designar um valor de exceção universal. E isso não é fácil, porque se é de exceção tem de ser poucos. Se fosse tudo de exceção, já não seria uma exceção. Sim, não é? Claro. E, portanto, isso passa por duas fases. Primeiro é uma aprovação nacional e depois passa por uma aprovação internacional. O que nós sabemos um pouco é que, digamos, 50% dos monumentos classificados como património mundial da Unesco estão na Europa. E isso parece excessivo de um ponto de vista, não, digamos, de alguma forma, querendo menosprezar a civilização europeia e todo o desenvolvimento cultural europeu que foi feito, mas parece excessivo, não é? Porque houve grandes civilizações noutros locais. Portanto, a Europa vai ter algumas dificuldades em classificar monumentos de forma isolada. A Europa terá mais facilidades em classificar, até porque neste momento tenta-se fazer uma ligação muito forte entre duas coisas, que é o património material com o património imaterial. E, portanto, a probabilidade e a capacidade de classificar, como foi classificada agora a Universidade de Coimbra há relativamente pouco tempo, foi nesta ligação do material com o imaterial. E nesse contexto, a classificação isolada apenas desse mosteiro poderá não ser muito fácil. Se fosse uma rede de mosteiros, se fosse numa ligação... um itinerário cultural, mas... poderia ser mais simples. Já agora, estamos a falar nessa área de pedidos de classificação ao património mundial, temos também o processo do Bom Jesus de Braga, não estando diretamente ligado a esse processo, presumo, mas tem também também do conhecimento que tem
e como estamos a verificar, é vasto até do trabalho que se envolve em muitas paragens do mundo. Vê no Bom Jesus, é uma opinião pessoal, no Bom Jesus algum aspecto excepcional em termos de... Não, é sempre difícil opinar sem conhecer, não é? É evidente que quer o elevador, quer a escadaria são impressionantes do meu ponto de vista. O elevador é uma obra técnica muito relevante, isso também tem valor, não é? Portanto, a escadaria é algo efetivamente distintivo. Se isso é suficiente para os comitês que apreciam classificá-lo como algo de exceção e de valor universal, eu sou incapaz de opinar de forma científica, não é? E, portanto, acho que outra opinião também tem pouco valor. Tem estado em vários locais do mundo, de alguma informação que recolhemos terá estado em mais, mas em 7 locais de património mundial da Unesco. Qual é que foi o local que mais impressionou em termos de engenharia? Pois é difícil, é muito difícil. Eu talvez dissesse, quer dizer, o local que me impactou mais foi que eu acho que foi a Índia da primeira vez que lá foi. Nós trabalhamos no Qutub Minar, que é um minarete que é património da humanidade em Nova Delhi, e de facto a chegada à Índia foi impressionante. Portanto, de um ponto de vista pessoal, eu acho que, nomeadamente os nossos jovens que estão tão que às vezes temos esta noção que tudo é fácil, não é? E, portanto, tipicamente os nossos pais viveram melhor que os nossos avós e nós estamos a viver melhor que os nossos pais. Gostaríamos que fosse sempre assim. Infelizmente as condicionantes económicas agora parece estar a complicar-se. Está a ser diferente, não é? Mas existe muito esta cultura da abundância e da facilidade, e eu acho que ia ser obrigatório para, digamos, a nossa juventude fazer missões no exterior e ver de forma diferente. Eu já dormi em todos os sítios possíveis, entre escolas e ao ar livre, por necessidades de trabalho, e portanto e não tenho nenhuma dificuldade com isso. Mas a Índia foi de facto do ponto de vista cultural, é um choque grande, por muitas coisas que se vêem que são menos agradáveis. Do ponto de vista monumental, houve coisas impressionantes. Eu referi só duas. A primeira é, quando trabalhamos num local diferente, novamente vamos ser postos à prova. Isto é, vamos precisar, tudo aquilo que a gente sabe muitas vezes é insuficiente, porque vamos ver coisas diferentes. E eu adoro isso do ponto de vista da investigação. Portanto, vamos ser, de alguma forma, vamos ter inquietude, ser confrontado com coisas que não conhecemos, e este desconhecimento é essencial para o avanço do conhecimento. O segundo aspecto que é interessantíssimo é que a Índia, como vários outros países no mundo, tiveram um desenvolvimento diferente do europeu. E, portanto, estes materiais novos e tradicionais, vários deles, que nos criaram imenso problema no património, a Índia não tinha. E, portanto, eu vi, por exemplo, formas de construção que vi noutros países, por exemplo no Peru, que seria um estaleiro, ou seria uma forma de construção de há 200 anos. E isso, ou de há 500, ou de há 1000. E isso tem um valor não só formativo, como permitiu também não ter vários problemas que nós temos associados à deterioração de materiais que parecem excelentes e que são excelentes. O século XX foi o século do betão e certamente é um material fantástico, é um material, podemos dizer que o cimento emite muitas emissões que conduz a emissões de CO2 e que tem impacto ambiental, e isso é uma verdade, mas a nossa qualidade de vida depende da nossa construção e, portanto, se não tivermos isso, temos de ter uma alternativa melhor, e que não existe. E, portanto, materiais novos, como por exemplo os materiais metálicos, ou o betão e o cimento que todos vemos, são materiais normalmente menos duráveis que os materiais mais tradicionais. E, portanto, eu, por exemplo, na Índia, não vi materiais novos. E isso implica que em muitas coisas que nós fazemos era muito mais fácil reparar. Estou aqui a ver também do seu percurso profissional, que trabalhou também em algumas soluções que foram adotadas nos novos estádios que foram construídos em 2004 em Portugal, nomeadamente em do Alvalade, do Luz e também no de Braga, portanto, que é uma obra icónica que temos aqui no Concelho de Braga. Considera aquele, como muitos consideram aquele recinto um monumento já, uma obra de arte? Claramente, quer dizer, isso, o que nós fizemos no Estado de Braga é puramente técnico, portanto foi propor uma solução para as paredes que lá estão, não estruturais. Portanto, tem paredes muito longas, para os quais nós gostaríamos de não ter fendilhação ou de limitar as fendas ao mínimo possível, e portanto o nosso contributo foi nesse aspecto. Portanto, do ponto de vista, vamos dizer, de estabilidade forte, o contributo é nenhum. E a equipa de projetista não tive envolvido, tive apenas nas paredes.
Mas eu costumo dizer, nós para classificarmos algo como monumento, muitos países têm idade. Idade porquê? Idade porque alguns países, por exemplo, é 50 anos. Porque nós precisamos de um afastamento. Uma avaliação, quando falamos há bocadinho, por exemplo, do valor universal, tem de ser independente. E nós temos extremas dificuldades em ser independentes e de sermos neutros perante o passado recente. E vimos isso, por exemplo, no caso do Eusébio, no caso da Amália e no caso do Panteão. E, portanto, de facto, as sociedades hoje em dia são muito imediatistas. E uma decisão imediata, por princípio, não é neutra, não é objetiva. Isso não é possível, porque nós queremos ser científicos e objetivos. Portanto, é assim sendo, no tempo, se me pergunta se poderíamos classificar um estádio, poderíamos, em muitos países isso não seria possível. Se me perguntam se algo como o Estádio do Braga ou algo como a Casa da Música no Porto são monumentos, basta perguntar à população. Monumentos é algo identitário que nos define. E, portanto, claro que são. Porque o Porto não seria o Porto sem a Casa da Música, gostando ou não gostando, o Estádio do Braga não seria, a Braga não seria o mesmo sem o estádio. E, portanto, é uma obra identitária já. E nesse caso é algo que somos obrigados a preservar, do meu ponto de vista. Já agora estamos a falar de estádios em Braga, presumo que quando vai para Guimarães, não sei se vai muitas vezes para o Estádio Nacional, não gostará de ver o estádio em que se encontra o Estádio 1º de Maio. Como é que o engenheiro Paulo Lourenço vê essa situação? O Universidade de Minho está a apoiar a Câmara no Estádio 1º de Maio e, portanto, a Câmara está preocupada e tem motivos para estar preocupada. O estádio precisa de trabalhos de conservação, isso acho que é visível, não é? E, portanto, é inquestionável. A questão, voltamos sempre ao mesmo, é o tempo que os estudos às vezes demoram e a capacidade financeira para resolver os problemas, quando existem muitas outras necessidades. Não é? Portanto, isso trata de ser uma decisão política. Não é? Estamos a chegar ao fim desta entrevista com o professor Paulo Lourenço. É também co-diretor do Instituto para a Biosustentabilidade. Como é que se casa biologias com as engenharias? Pois isso foi uma grande aventura, não é? É uma aventura que começou há meia dúzia de anos, não é? Com os colegas aqui de Braga e com os colegas de Braga, essencialmente a biologia, mas também inclui física e matemática, e os colegas de engenharia de Guimarães. Portanto, isto é muito mais que a engenharia civil, que a biologia. A ideia original é fantástica do meu ponto de vista, portanto é tentarmos balancear o ambiente humanizado com o ambiente natural. E, portanto, não são coisas opostas. Nós temos de manter tudo. Ninguém quer não ter infraestruturas de transportes, ninguém quer ter a casa fria ou ter o ambiente poluído. E, portanto, nós precisamos de compatibilizar. E a ideia foi, de facto, juntar isso tudo. E eu acho que há coisas absolutamente fantásticas que foram conseguidas nos últimos anos. Nós temos, neste momento, 2 cátedras que já estão a avançar, ou seja, 2 grupos de pessoas em que existe de facto um líder totalmente financiadas pela indústria. Temos uma terceira que vai avançar este ano e, portanto, é uma relação diferente entre a indústria e a universidade. Eu acho que o IBS é capital, porque isto quase não existe no país. E essas cátedras, o que é que estão a fazer em concreto? Portanto, uma das cátedras tem a ver com a energia, uma tem a ver com a transformação digital e a construção, e uma vai ter a ver com a floresta. Portanto, essas 3 são as novas cátedras que o IBS tem. Temos, por exemplo, um resultado já muito palpável, que não existiria de outra forma. E eu acho que é impressionante, ao fim de tão pouco tempo, é no domínio do mar. E, portanto, Portugal tem muito mais mar que terra. E Portugal tem um domínio marítimo, se agora for estendido, que é uma coisa de uma dimensão impressionante. E o IBS está, neste momento, a tratar a engenharia e a biologia. Portanto, pensarmos, por exemplo, na proteção costeira, pensarmos, por exemplo, nas infraestruturas marítimas, até na utilização agora dos fundos marítimos e está muito na moda o DIPSIPA, e nós conseguirmos, por exemplo, assegurar que as comunidades e que a ecologia funciona em conjunto com o que a gente lá coloca. E, portanto, vai ser inaugurada também uma infraestrutura com Viana do Castelo, com acesso direto ao mar, e nessa área, por exemplo, do mar, o que nós fazemos hoje, sem o novo instituto, não existiria, porque há 5 anos havia 0 de colaboração nessa área. Estamos, curiosamente, pouco virados então para o mar, em termos até de... Não, existe aqui um grupo fortíssimo na universidade, quer na parte da biologia, quer do I3Bs, portanto, são grupos fortíssimos no mar, mas o que nós estamos a fazer é adicional, é diferente ao que estava a ser feito, não é? Sim, agora só
última questão, as engenharias voltaram a estar na moda em Portugal, que na Universidade de Minho já se nota ao nível da procura por parte dos alunos que têm acesso ao ensino superior. Claramente, eu diria, eu gosto de ouvir agora colegas da minha filha e, portanto, gente nova a dizer vamos para a engenharia, às vezes ainda sem saber para qual. Se olharmos para as médias, para engenharias como a física, como a aeroespacial, a gestão industrial, portanto, tem médias de acesso em muitos casos superiores à medicina. E, portanto, a engenharia civil, que de facto passou por uma altura extremamente delicada, porque, digamos, entendeu-se que parte da crise económica e financeira era também devido à construção, agora está numa situação incrível, que eu recebo imensos pedidos de empresas e não há maneira nenhuma de arranjar alunos formados que possam ir estagiar e começar a trabalhar para as empresas. Portanto, neste momento, a apetência pela engenharia, e não só pela engenharia, também pelos técnicos, é enorme, porque os técnicos que emigraram, muitos já não regressam. Neste momento há uma falta enorme de operários na construção, não é possível dar resposta. Muitas empresas neste momento já nem dão orçamentos, porque não é uma questão de quanto é que vamos pagar, é a questão que elas não vão conseguir fazer a obra. Agora, que o facto de que a engenharia tenha este valor, eu acho essencial, porque de facto nós vivemos em sociedades baseadas no conhecimento, o conhecimento tem de criar valor. Portanto, as empresas têm de ter lucro, porque se uma empresa não tiver lucro, as empresas fecham e não dão emprego, não criam valor, e o país depende das empresas também. E, portanto, a engenharia e a tecnologia têm um papel importantíssimo, porque a inovação, no domínio das ideias, depois tem de ter tecnologia para passar para o mercado e para criar valor. E, portanto, eu fico felicíssimo com o facto da engenharia, com as suas dificuldades na matemática e na física, começar a ficar neste momento como uma das áreas mais atrativas do país. Mas ainda acaba por ser muitas vezes o grande óbvio, muitas vezes para os jovens não enverdarem para as áreas da engenharia, a matemática e a física. Não é verdade. O papão, como se costuma dizer. Sr. Professor, muito obrigado pela disponibilidade, por ter estado no primeiro plano. O professor Paulo Lourenço, professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, é também engenheiro e é investigador. Foi o nosso convidado de hoje do programa Primeiro Plano. A entrevista vai ser reproduzida na edição de sábado do jornal Correio de Minho, e é uma entrevista que pode ser ouvida também no sábado entre as 9 e as 10. Fica disponível em podcast e também no canal YouTube. Voltamos de hoje a 8 dias. Primeiro Plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho.